Olá, boa noite, começando a gravação de hoje. A gente vai falar hoje sobre os pressupostos processuais. Na aula passada, a gente falou sobre as condições da ação, meu povo. Vocês lembram disso? Quais são as condições da ação? Vou falar geral, tá? Primeiro, legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. A terceira, a possibilidade jurídica do pedido, não se aplica no cível, só nas outras áreas, tá? Quando faltam uma das condições da ação, a gente fala que ocorreu carência de ação e o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, tá? Sem resolução do conflito, ok? Por quê? Porque as condições da ação são condições para existência válida do processo. E os pressupostos processuais? Eles são um pouquinho menos importantes que as condições da ação, mas muito importantes também, tá? O que eles são? Eles são condições para o desenvolvimento válido da ação. Imagina a seguinte situação: quero ajuizar uma ação contra o Nilo. Pego para ajuizar essa ação o endereço do Nilo que está lá no cadastro da faculdade, tá? Quando o oficial de justiça chega para citar o Nilo, informar que contra ele existe uma ação e abrir a possibilidade para ele se defender, Nilo, você já não mora mais lá. Aí ele informa no processo: olha, não citei o réu, porque ele já não mora mais aqui. Aí o que o juiz fala? Ô, Michele, apresenta outro endereço do Nilo aí. O juiz fala: isso, professora? Não é ele que descobre o endereço do Nilo, não? Acho que não, gente. Aquilo ali é judiciário, não é Sherlock Holmes, não. É o autor que tem que dar o endereço da parte contrária, viu? Fiquei sabendo disso. Porque o que chega de cliente pra gente falando assim: ah, não sei onde ele mora, uns 3 quarteirões lá de casa, você não descobre, não? Claro que não. O juiz não descobre, não? Não. A gente não é assim, a gente não é Sherlock Holmes, é judiciário, tá? Aí fala: Michele, dá um outro endereço do Nilo aí pra gente citar. E eu não dou o outro endereço do Nilo. Eu não apareço com o endereço do Nilo. O juiz pode continuar esse processo, gente, de forma válida, sem ter o réu que possa exercer o contraditório, sem que o réu saiba que contra ele existe um processo? Não tem jeito. Então, falta aí um pressuposto, um requisito, que é a citação válida, para que o processo se desenvolva de forma válida, tá? Então, a gente tem alguns requisitos que são indispensáveis para que o processo tenha um desenvolvimento válido. E, obviamente, tem uma sentença válida no final, porque senão ele vai ter uma sentença nula, tá? Esses requisitos são os pressupostos processuais. São pressupostos para que o processo tenha um desenvolvimento válido. A gente divide esses pressupostos em dois: os subjetivos, que tem a ver com os sujeitos do processo, e os objetivos, que tem a ver com a forma do processo. O que a gente vai estudar hoje são os subjetivos, que são só 4, tá? Que tem a ver com os sujeitos do processo, tá? Nilo me pergunta: elementos configurativos do procedimento e pressupostos processuais são a mesma coisa? Não, Nilo, não são. Os elementos, a gente fala que nem são elementos do processo, são elementos da ação. São as partes, a causa de pedir e o pedido. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, tá? Umas aulinhas aí para frente. Os pressupostos são do processo e para o desenvolvimento válido do processo, tá? Bom, esse é o conceito de pressuposto processual. A gente vai começar agora e nessa aula a gente vai trabalhar os subjetivos, que tem a ver com os sujeitos do processo. Quem são os sujeitos do processo? Só 3 pessoas: juiz, autor e réu. E as testemunhas? E o perito? E o escrivão? Gente, todas essas pessoas, tá, são simplesmente auxiliares da justiça, sujeitos do processo. São aqueles que vão sofrer os efeitos da decisão ou quem vai proferir a decisão. É o juiz, autor e réu, tá? Então, os pressupostos subjetivos têm a ver com os sujeitos do processo, aqueles que vão sofrer, os sujeitos que são juiz, autor e réu, tá? Bom, vamos lá então. São 4. Primeiro, competência do juízo. A gente já estudou competência e a gente sabe que a competência não é da pessoa física do juiz, gente. A competência é do órgão judiciário, a competência é do juízo. Quando a gente estudou competência, eu estava numa crise de rinite. Gente, eu quase morri para gravar o vídeo de competência para vocês não têm noção.
né? Hoje eu tô assim, maravilhosa perto daquela equipe. Nossa Senhora, uma coisa fantástica, tá? Mas lembra disso, assiste o vídeo lá. Tá lá no YouTube. Competência do juízo. Refere-se ao órgão do judiciário, tá? E não à pessoa física do juiz. Quer dizer, qual que é o órgão competente, qual que é o órgão que tem atribuição de processar e julgar determinado conflito, tá? Por quê? Eu não ajuizo a ação, gente, do nada, assim, olha, tá aqui minha ação judiciária. Você manda aí para o seu órgão competente. Não é assim. Eu é que tenho que indicar na minha petição inicial qual que é o órgão competente. E para isso eu tenho que observar qual que é a instância, e aí a competência absoluta em razão da hierarquia, né? Se é na primeira instância, se é na segunda, normalmente é na primeira, mas eu tenho casos de furos privilegiados, né? Competência em razão da matéria, qual que é o ramo do direito. Então, se eu vou juizar na vara criminal, se eu vou juizar na vara civil, se eu vou juizar na vara de família, tá? É também uma competência absoluta em razão da matéria. E temos as competências relativas, que é a competência em razão do local, em qual comarca, se é Belo Horizonte, se é Contagem, e a competência em razão do valor da causa, se é na justiça comum ou se é nos juizados, tá? Então, quando a gente fala em competência, a gente fala na competência do órgão judiciário, que pode ser absoluta, que é em razão da matéria e em razão da hierarquia, ou pode ser relativa, em razão do valor da causa ou em razão do território. Por que isso é um pressuposto? Porque se o meu processo estiver tramitando em um local em que não é o local correto, ele não está se desenvolvendo corretamente. E aí, o que eu faço? Eu peço ao juiz que remeta os autos para o juízo competente. Então, o autor ajuizou uma ação de divórcio na vara criminal. Professora, isso é possível? Tudo é possível nesse mundo globalizado. Tem um vírus matando a humanidade. Claro que é possível. A gente praticamente está vivendo apocalipse zumbi. Então, claro que é possível, né? Infelizmente. Então, nós estamos estudando no apocalipse zumbi. Nós somos Flórida, né? Bom, vocês têm que pensar isso. Acabou a aula, você pensa, nossa, acabei de assistir uma aula no meio do apocalipse zumbi. Eu sou Flórida. Mas vamos lá. Então, o autor ajuizou uma ação de divórcio lá no juízo criminal. Eu, réu, percebo aquilo. O que eu faço? Excelência, existe aí uma incompetência. Esse processo não vai se desenvolver de forma correta assim, né? Existe aí uma não observância ao pressuposto processual da competência. Remete-se os autos ao juízo competente, que é o juízo de família. Repara, eu não preciso extinguir o processo e começar outro. Eu posso simplesmente remetê-lo ao juízo competente. Ok, gente? Dúvidas, fala aí no chat, pode abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? Continuando aqui, a ausência de impedimento ou suspeição. Aí, gente, não tem a ver com o órgão judiciário, tem a ver com a pessoa física do juiz. E quando que a gente trabalhou a ausência de impedimento e suspeição? Quando a gente trabalhou o princípio da jurisdição, imparcialidade, tá? Que é inclusive o trabalho de vocês, é um dos princípios que vocês têm que olhar no trabalho de vocês. O juiz, em tese, tem que ser imparcial. Aliás, é o mínimo que a gente pode esperar de um juiz, gente, que ele seja imparcial, né? Agora, tem certos casos que não dá. É humanamente impossível. Ninguém espera que um juiz, por exemplo, vai ser imparcial se o réu é o filho dele, gente. Então, não dá. Então, o legislador determinou duas coisas. Que se o juiz for impedido ou se o juiz for suspeito, ele não vai poder julgar aquela causa. A gente já viu todos os casos de impedimento e suspeição. Impedimento está no artigo 144 do CPC. Suspeição está no artigo 145 do CPC. No impedimento, gente, eu tenho alguns critérios mais objetivos, tá? Então, são critérios assim que a gente não tem discussão. O juiz é pai, ou marido, ou parente de uma das partes. O juiz é a própria parte. O juiz é professor na faculdade, que é parte. O juiz já atuou naquele processo como advogado, testemunha ou perito. O juiz já... Deixa eu ver se eu lembrar outros exemplos aqui. O juiz é parente, marido, pai, filho do advogado de uma das partes, tá? O juiz já conheceu, o desembargador, por exemplo, ou o ministro, já conheceu aquele processo antes como juiz,
Então, ele já tem uma ideia pré-fixada sobre aquilo. Em todos esses casos, o juiz é impedido. Tá? E quando que ele é suspeito, professora? São casos mais subjetivos, tá? Quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo de uma das partes, já falei isso para vocês, a gente nunca sabe quem que é o amigo íntimo e quem que é o inimigo. Tá? Fique esperto com isso, gente. Vocês são novinhos, vocês vão ver com a vida, vocês vão ver, tá? Presta atenção. O juiz recebeu alguma dádiva, algum presente de uma das partes, o juiz de alguma forma ajudou alguma das partes, ou o mais subjetivo de todos, o juiz tem algum interesse, né, no julgamento daquela causa. Nesses casos, ele é suspeito. Ele não pode julgar, nem se ele seja impedido, nem se ele seja suspeito. O que a gente faz? Manda o processo para outra vara? Não. A gente manda o juiz fazer outra coisa. E manda vir o juiz substituto julgar aquele processo. Então, também não é caso de extinção do processo. Se eu percebo que existe ali um impedimento ou uma suspeição, gente, eu simplesmente chamo o juiz substituto, tá? Mas eu tenho que chamar. Por quê? Porque senão meu processo não está tendo um desenvolvimento válido e vai ter uma nulidade, eu vou ter que voltar e fazer tudo de novo. Olha que coisa. Então, o que a gente faz para ele ter um desenvolvimento válido? A gente chama o juiz substituto. Tá? Então, se eu observar o pressuposto processual, eu não posso ter nem impedimento nem suspensão. Eu tenho que chamar o juiz substituto para julgar. Tá? Bom, o próximo, ele já não tem mais a ver com o juiz, ele tem a ver com a parte, é a capacidade da parte, tá? Vocês já devem ter estudado isso com o Daniel no Teoria Geral do Direito Privado. A parte tem que ser capaz. Todos nós, pessoas vivas, somos sujeitos de direito. Nós temos personalidades jurídicas e somos sujeitos de direitos e obrigações. Agora, alguns têm capacidade civil, outros não. Ou seja, capacidade para exercer os atos da vida civil. Tá? Quem que não tem capacidade? Aquele previsto no artigo 3º do Código Civil, o absolutamente incapaz, e aqueles previstos no artigo 4º do Código Civil, o absolutamente incapaz, o relativamente incapaz. Quem que é absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. Quem que é relativamente incapaz? Quem tem de 16 a 18. O pródigo, o ébrio habitual, né? O viciado em tóxicos, aquele que por causa transitória ou permanente não puder exercer, exprimir a sua vontade. Se a pessoa for absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, ela não tem, e o civícola, né, o índio, você tem razão, Yara, ela não tem capacidade para exercer os atos da vida civil. O que não quer dizer que ela não possa ser parte no processo. Ela pode, gente. Tem muitas vezes, inclusive, que ela deve. Imagina, por exemplo, uma ação de alimentos. Então, a mãe tem lá um bebê, e está com 6 meses, o pai reconheceu a criança, mas nunca pagou alimentos. Tá? Quem vai ajuizar essa ação? Condições da ação, legitimidade de parte, não pode ser a mãe. O direito não é dela, os alimentos não são para ela. É para o sustento do menor. Então, é o bebê de 6 meses que é o autor dessa ação. Poxa, mas ele tem 6 meses, ele não pode praticar os atos da vida civil. Poxa, então nesse caso ele não vai poder ajuizar a ação, né? Poxa, gente, aí é sacanagem com o menor, né? Desculpa a expressão. Então o que a gente faz? O menor pode ajuizar a ação. Ele pode tanto ser autor quanto ser réu. Ele pode ajuizar a ação, como ele pode ser demandado também. Só que ele não tem capacidade para isso. Então o que vai ter que fazer? Ele vai ter que ser representado, se absolutamente incapaz, ou assistido, se relativamente incapaz. Então, qual que é o pressuposto processual? Que todas as partes do processo sejam capazes. E se elas não forem capazes, que sejam representadas, se absolutamente incapazes, ou assistidas, elas sejam representadas, se absolutamente capazes, ou assistidas, se relativamente incapazes. Ok? Então, para eu preencher, para eu ter um desenvolvimento válido de capacidade processual, eu tenho que ter todas as partes capazes. E sim, capazes, representadas, se absolutamente incapazes, ou assistidas, se relativamente incapazes.
Acontece muito, gente, que às vezes o que acontece? Eu tenho lá um menor de 15 anos, ajuização de alimentos. O processo demora tanto, quando você assusta, ele tem 18 anos. Eu não tenho uma procuração dele, então eu tenho que regularizar isso no processo, porque agora ele tem capacidade, tá? É umas coisas que a gente tem que observar para a gente não ter a nulidade do processo lá na frente. E o último, gente, eu falei que era rapidinho essa aula, o último é a capacidade postulatória. Vocês ainda não devem ter ouvido falar sobre capacidade postulatória. O que é a capacidade postulatória? É capacidade de postular, é capacidade de falar em juízo, é capacidade de pedir em juízo. Sabe quem, nesta live, nessa reunião, nessa aula, tem capacidade postulatória? Só eu. Vocês não têm, mas terão, se continuarem firmes aqui. Porque capacidade postulatória, em regra, somente o advogado tem. Capacidade postulatória, em regra, somente o advogado tem. O que significa isso? Isso é muito sério, gente. Significa que quem fala em juízo é o advogado, não é a parte. E às vezes o cliente fala assim: a gente vai para audiência, vou ser ouvido, eu tenho tanto para falar para o juiz. Não, você não fala na audiência, não. Você me passou uma procuração, você me pagou, você me contratou, sou eu que falo com você. Você só fala se você for perguntado. Você só fala quando você estiver depondo. Porque quem fala, quem pede em juízo é o advogado, é o profissional que tem essa capacidade. As partes não têm. Quem tem capacidade de falar em juízo, quem tem capacidade postulatória é só o advogado. Em regra. Porque isso aqui é direito. Se é direito, tem o quê? Exceção. Né? Já perceberam isso, gente? Esse é o curso das exceções. Tá? Qual que é a exceção? Justiça do Trabalho e juizados especiais em causas que tenham até 20 salários mínimos. Causas cujo valor sejam de até 20 salários mínimos no juizado especial e na Justiça do Trabalho. Nesses casos, as partes podem estar em juízo sem advogado, tá? Podem ajuizar a ação e estar em juízo sem advogado, tá? É o chamado de juspostulante. Eu vou até escrever aqui para vocês, que se eu tivesse em sala, eu escreveria no quadro. Postulante. É o juspostulante, tá? É chamado de juspostulante, é a capacidade da pessoa ir a juízo, né, sem ter um advogado. É um absurdo, gente. A Constituição fala. A Constituição fala, o advogado é indispensável para a administração da justiça. O profissional técnico que tem capacidade para falar em juízo, gente, é só o advogado. A parte não tem nada que ficar falando em juízo. Quando o meu cliente fala, eu quero falar, eu quero ser ouvido. Eu falei, quer ser ouvido? Então tem algumas possibilidades. Tem grana? Paga terapia. Não tem grana e é católico? Fala com o padre. Não tem grana e é... Como é que fala? E é evangélico? Liga na Record, 1h da manhã, programa Fala que eu te escuto. Agora, audiência, judiciário não é lugar da parte ser... É da parte falar. Né? Lugar da parte falar, quem fala pela parte é o advogado. Eu já dei esse chilique na sala, né? O Mário está aqui me lembrando que eu já dei esse chilique em sala. Então, capacidade postulatória, só o advogado tem, tá? A não ser na Justiça do Trabalho e nos juizados especiais, tá? O que é isso importante? Gente, peguei lá um processo, por exemplo, em que o réu apresentou contestação. Isso já aconteceu comigo. A gente olha para aquela contestação e fala assim, será? Será que esse advogado é advogado mesmo? Porque tem um monte de gente aí fazendo exercício ilegal da profissão. Tem um monte de advogado aí que às vezes está suspenso e está atuando e está juntando procuração nos autos. O que a gente faz? Consulta lá no OAB. Aí você descobre que ele está suspenso, que ele está expulso da OAB. Ou seja, aquela manifestação do réu não valeu. E o réu é um réu revel. Olha que lindo isso. Né? Por quê? Poxa, mas ele não tem direito de se defender por ele mesmo? Não, gente. Quem faz isso, o profissional que pode fazer isso, é o advogado. Né? Então, se eu não tiver no justiça do trabalho, e se eu não tiver no juizado em causas até 20 salários mínimos, eu tenho que ter um advogado. E aí ele vai falar por mim nos autos. Eu não posso falar sozinho. Tá? Professor, eu não tenho como pagar um advogado. Defensoria Pública, Núcleo de Prática Jurídica, pede para o juiz determinar um advogado ativo, tá? De representar
Mas só o advogado fala no processo, porque só ele tem a capacidade postulatória, tá? Só ele tem capacidade postulatória. O que é a capacidade postulatória? Capacidade de falar no processo, de pedir, de postular no processo. Só o advogado tem, tá? Então, se tem um advogado no processo que não é advogado, ele não tem capacidade postulatória, e aí eu tenho um problema naquele processo que a gente tem que corrigir, tá? Me perguntaram aqui o que é um réu revel, né? Réu revel é aquele que não se defendeu. Vocês lembram quando a gente trabalhou o princípio do contraditório? Que eu falei assim, gente, contraditório ele é facultativo, o réu, por exemplo, apresenta a defesa se ele quiser, ele não precisa participar, ele não é obrigado, a obrigação é do judiciário de permitir que ele participe. Mas se ele não participar, ok, não tem problema. Né? O que acontece? Ele perde o direito de produzir defesa. Eu tenho lá um prazo para defesa. Não produziu, o réu não se defendeu. E o réu que não se defendeu, que não apresentou defesa, é o réu revel. E aí eu vou considerar que tudo que o autor falou é verdadeiro. Então eu pus aqui revel, que é revel com L, tá? Quem que é o réu revel? É aquele que não apresentou contestação. E tudo que o autor falar é considerado verdadeiro. Ok, gente? A aula de hoje é essa, super tranquilo. Quero saber se temos dúvidas, tá? Sim, claro. O segundo pressuposto é a ausência de impedimento e suspeição. Então, a gente tem que ter certeza que o juiz é 100% imparcial. Por isso, ele não pode ser impedido e nem pode ser suspeito. O que é o juiz impedido? É aquele que é parente da parte, que é a própria parte, que já foi perito, testemunho ou advogado naquele processo, que trabalha para uma faculdade que é parte naquele processo. Esse é o impedido, artigo 144 do CPC. E quem que é o suspeito? É aquele que é amigo da parte, inimigo, que tem interesse na causa, recebeu presente ou ajudou a parte, tá? Então, eu não posso ter juízes nem impedidos e nem suspeitos, tá? Então, qual que é o pressuposto? Não existir nem o impedimento e nem a suspeição. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Ah, é a lei, né? Quem define é a lei. O juiz impedido está lá no artigo 144. E o juiz suspeito está no 145. Aí o que a gente quer? Né? Qual que é a minha vontade? É que esse juiz diga: oi, sou impedido. Oi, sou suspeito. Impedido, ele tem que falar por que ele é impedido, se retirar e chamar o substituto. Suspeito, ele nem precisa falar por quê. Ele pode falar que é por motivo de foro íntimo, tá? E aí também chama o substituto. Mas se ele não fizer isso, gente, o que eu faço? Se ele não se retirar por espontânea vontade, eu faço uma petição, me manifesto no processo dizendo: oi, você é impedido. Oi, você é suspeito. Se ele bater o pé que ele não é, isso vai para a segunda instância, para a instância superior. E aí os desembargadores é que vão decidir se ele é, naquele caso, impedido ou suspeito. Tá? Então, resumindo a resposta, é a instância superior dos desembargadores. Tá? Mais perguntas, gente? Temos aí mais um minutinho de aula. Dá tempo. Mais alguém? Tá, eu já vou encerrar a gravação aqui. Tá, gente? Então, até quinta-feira. Ah, não. Vou encerrar a gravação. Tchau, gente.